A imagem que eu estou me referindo para vocês, que tem que eu coloquei no Google, né? Quando eu abro o Google, aparece essa imagem. É essa daqui, ó. Ela não tá inteira, né? Porque não cabe, né? Mas depois eu vou falar dela e a gente vai falar somente desse cara, que é o Leonardo da Vinci. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, abri a tela. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo essa tela aqui, ó? Essa tela aqui é o chamado, é um estudo de desenho de pintura sobre o corpo humano do Leonardo da Vinci, né? Para ele estudar como o corpo humano, a fisiologia humana, para ele retratar com uma perfeição exata nos trabalhos dele, né? Então ele fez esse estudo de pintura, né? Isso aqui é só uma curiosidade, mas eu vou colocar aqui as tartarugas ninjas para vocês aqui, ó. As verdadeiras, né? Ó, pintores renascentistas, ó. Ai, caramba, pintores renascentistas. E a gente vai falar o que é o renascentismo daqui a pouco. Ó, esses aqui, ó. O Leonardo da Vinci, vocês já viram ele? Não. Eu não O Leonardo da Vinci é esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui, vou apresentar para vocês, ó. E é claro que ele tá com a moda da época, né? A moda dessa época aí, assim como vocês vêem a foto do Cabral, né? Que ele é mais ou menos do período de quando chegaram. Ele morreu em 1520, se eu não me engano, né? E o cabelo comprido, a barba, era uma coisa bem usada, assim como esse boné aqui, ó. E aqui dá para você ver o rosto dele, ó. Vocês estão vendo aí, né? Aqui tem um desenho dele já no final da vida que foi ele mesmo que fez dele, ó. Eu acho que os dois foram ele que fez dele, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Inclusive, do Leonardo da Vinci. Não sei se vai aparecer aqui. O Leonardo da Vinci, a gente vai fazer o seguinte semana que vem. Que eu ia fazer hoje, mas eu resolvi fazer semana que vem porque já avisar vocês, né? Que a gente vai fazer uma visita virtual no museu do MIS, da imagem do som, que tá uma exposição dele, né? Que tava ao vivo, né? Mas agora, por causa da pandemia, não. Ó, esse aqui é um retrato que ele fez dele já mais velho, já no final da vida, né? Aquele mais novo. Deixa eu mostrar os outros para vocês aqui, ó. Peraí. Vai. Caramba, aqui. Não, esse aqui é outro. Peraí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o desenho do homem vitruviano, ó, que ele fez. É um estudo de desenho, ó. É esse que tá lá, ó. Tá vendo? Se vocês perceberem, é muito interessante esse desenho, porque... Quer ver? Peraí, deixa eu abrir aqui, ó. O homem vitruviano. Ó, ele tá lá no Museu do Louvre, na França, né? Onde tá também o quadro mais famoso dele, que é a Mona Lisa, né? Pior que os caras aqui não me deixam mostrar inteiro aqui, ó. Mas, ó, se você pegar e olhar, ó, tampa essa perna aqui. Que caramba, os caras vão colocar publicidade em cima do negócio, meu. Puta, essas publicidades enchem o saco, né? Peraí, vamos pegar um outro aqui, ó. Um outro estudo, um outro exemplo, tá mais fácil da gente visualizar. Ó, se você for ver aqui, ai caramba, tá difícil de eu achar uma imagem aqui que os caras deixam eu usar a imagem. Nossa, a internet tá fogo. Ó, se vocês forem ver daqui, ó, se você olhar daqui, nesse sentido aqui, é claro que esse homem aqui tá nu justamente para mostrar o corpo humano na sua perfeito, com clareza, né? Então, ó, se vocês forem olhar aqui, ó, aqui ele aparece de braço aberto, com uma mão levantada e outra aqui. Vocês percebem que do jeito que você quiser olhar, você percebe ele. Vocês entenderam esse jogo de olhar que eu falei para você de perspectiva? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, se você quiser ver ele com esta perna aqui e esta aqui, ó, você tampa esse lado aqui, ó, você vai ver ele desse jeito. Se você quiser tapar um braço, qualquer um dos braços, dois, e olhar, vai dar a mesma coisa. Vocês já perceberam isso? Como assim? Assim, ó.
Se você quiser, imagina que você está olhando esse homem vitruviano, que é um estudo, justamente para você ele poder fazer os desenhos, um estudo sobre o corpo humano, né? Se você perceber, imagina que essa perna direita dele aqui tá assim, do jeito que tá, e a outra tá mais aberta aqui, ó. E aí você tira essa do meio e tira essa do meio. Não vai parecer que é o mesmo corpo perfeito? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Travou na hora que você foi falar. Ó, imagina, anula um desses braços, ó, anula o braço esquerdo, direito de baixo e anula o braço direito. Você vai perceber que você vai ver ele, o corpo humano, do jeito que você quiser. Se você não olhar o outro, entendeu? Que parece que duas imagens sobrepostas aí, não parece? Parece, agora que eu percebi. Então. Agora, se você consegue perceber, se você quiser ver os homens, ele, só em posição de cruz, visualize ele em posição de cruz. Depois você visualiza ele em posição com os braços mais levantados. Você percebe que é o mesmo desenho que está sobreposto, mas a imagem é perfeita. Que é justamente essa a ideia do estudo. E aí a gente vai começar a falar antes da gente falar disso, né? A professora de artes já falou do Renascimento para vocês, né? Da questão estética do Renascimento. Falou? Falou? Não, ainda não. Ainda não? Ah, então tá. Então vamos aproveitar e vamos falar agora já. Ó, na aula de ontem, eu recapitulei para vocês. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui, deixa aqui essa imagem. Não, vou colocar aqui, ó. Deixa eu só consertar aqui, vou colocar aqui um minutinho. Parar a apresentação. Vou deixar aqui a imagem do homem vitruviano, só que na outra guia. Aqui. Ô, professor, Oi. você mostrou agora a imagem, aparece o nome do aplicativo. Diga qual que é. Ah, é? Mercado Livre para vender. Eita. Mas agora tá aparecendo só a imagem. Tá aparecendo só a imagem, né? Sim. Ó, então vamos lá, gente. O renascimento, o que é esse renascimento? Da onde vem essa palavra? Eu vou perguntar para vocês. A palavra renascer é muito óbvia, né? Alguma coisa, não é que alguma coisa está nascendo, é alguma coisa está nascendo outra vez, né? Então o renascimento de alguma coisa que esses caras estão propondo. E quando e onde surgiu esse renascimento? Vamos pegar a aula de ontem, que a gente estava falando do quê? Da peste negra, né? Vamos falar os resultados, o que aconteceu quando a peste negra passou, né? Que morreu mais de 100 milhões na Europa e tudo mais. Quando ela passou, os nobres ficaram muito ruins, ficaram muito afetados, o seu poder e a sua riqueza. Por quê? Porque os monte de servos morreu um monte de servo. Claro, né? Morreu quase todo mundo, mas morreu bastante servo. Então, esses caras precisavam. Eles já exploravam bastante seus servos naquele esquema da servidão. E aí eles tiveram que explorar ainda mais, porque tinha poucos e tinham que aproveitar aqueles ali. E aí começou a ter várias rebeliões. Lembra que eu falei que era difícil ter uma rebelião camponesa por diversos motivos. Por que os camponeses não se atreviam? Porque a estrutura da sociedade já estava montada daquele jeito em toda a Europa. Ou seja, os nobres são os únicos que têm direito a ter terras. Ponto. E a igreja, ela falava, é verdade. Por que ela falava isso? Porque, ó, veja só, não tem aquele lance da relação de vassalagem? Vocês lembram da relação de vassalagem? Quem é que lembra da relação de vassalagem aí? Ganha um ponto, se falar. Quem é que lembra aí? Ó, eu vou relembrá-los, então. Relação de vassalagem. O que era relação de vassalagem? Era como se funcionava a hierarquia entre os nobres, lembra? Eu era um nobre, se eu desse um feudo para um outro nobre, um pedaço de terra, esse cara ia ter que me dever uma lealdade, uma fidelidade. E aí o que acontece? Sendo assim, toda vez que eu fosse para a guerra, e se eu fosse capturado, esse cara tinha que me ajudar de qualquer jeito. Porque se eu estou chamando ele para a guerra, ele tem que vir. Porque eu dei o feudo para ele.
E eu também tenho que ajudar ele se ele tiver a necessidade. E quando os caras já cresciam, os filhos dos nobres, eles já começavam o treinamento militar deles. Você viu que você conhecia, se você tem o conhecimento de certas técnicas, você leva vantagem na luta, né? Lembra aquele documentário que eu mostrei para vocês? Do que só você pegar a espada e sair de qualquer jeito. Não, se você conhece as técnicas de luta, já te favorece. Se você tem aquelas ferramentas, aquelas armaduras todas, que tem aquela couraça por baixo, aquele metal, uma espada de primeira feita, você já tem outra vantagem, porque vai que os caras dão uma saraivada lá de flecha para cima, se você soltar de qualquer jeito, você toma flecha e já era, né? Se você não tiver um escudo. Agora, se você tá com aquela armadilha, pode ser que nem entre. Aquela armadilha não, aquela armadura. Então, o fato dos nobres terem os seus cavalos, as suas armas, já era uma vantagem muito grande em cima dos servos. Fora isso, eles tinham um treinamento de batalha, né? Esse treinamento de batalha também ajudava bastante. Então, se os servos, por exemplo, fossem fazer alguma revolta, eles iam ser suprimidos rapidamente. Se porventura algum deles tivesse a sorte de conseguir ganhar dos nobres que estavam ali naquele feudo, o que aconteceu? Os outros nobres provavelmente fariam com esses servos que ganharam essa batalha? Qual foi a pergunta? Matavam tudo. A pergunta é o seguinte: sendo que os servos estão numa sociedade onde eles têm que trabalhar ali, têm que ficar ali, e eles não fazem revolta porque a igreja não vai apoiar, porque os nobres têm uma vantagem qualitativa de armas. Primeiro que você comprar uma espada para um servo era uma coisa quase, assim, quase impossível. Porque você vai falar para um cara que mora, sei lá, numa condição muito humilde, numa favela, para ele comprar por conta própria sei lá, um fuzil. Um fuzil é caro, né? Deve ser uns 10 mil, 20 mil um fuzil, sei lá quanto custa um fuzil, né? Eu não tenho fuzil. Então é muito difícil. A mesma coisa do servo, para ele ter acesso a uma espada, porque ele tem que ser o cara que compra essa espada. E a espada tem que ser boa, né? E aí, todas aquelas armaduras, aquelas couraças que eles tinham, tudo aquilo lá custava muito dinheiro. Então, os nobres tinham aquilo, os servos não tinham. Então, numa batalha, um cavaleiro nobre, se você pudesse pegar um cavaleiro nobre e 6 servos, ele ia dar um pau nos 6 servos. Porque ele tem muito mais armas do que uma mera pedaço de pau, entendeu? Então, por conta disso, os servos não faziam muita revolta, não. Era muito raro isso acontecer, sabe? Os servos se rebelarem. E outra coisa é que é a pergunta que eu fiz, se porventura os servos daquele feudo ali conseguissem ir lá e pegar e bater nos nobres ali, tomar o feudo do cara ali e ficar ali. Os outros nobres, na hora, iam ir para cima desses caras e trucidá-los, iam pendurar eles pelos órgãos genitais, assim, de cabeça para baixo, assim, sabe? Ia ser Pela tripa. Pela tripa ainda dava cego, assim, ó, nos caras. Porque eles eram muito forte oprimido. Então, não tinha. Só que quando os nobres começaram a explorar tanto os servos, começou a ter isso. Então, os nobres começaram a ficar meio com o poder abalado. O outro grupo social, que era o clero, também ficou abalado. Por que ficou abalado? Porque, lembra que eu falei que muitos padres se enfiaram lá no mosteiro e não saía de lá. E as pessoas nessa época, como a ciência não resolvia as coisas, lembra qual que era o caminho que as pessoas tentavam resolver essa pandemia que foi a peste negra? Qual que era o caminho que eles mais recorriam? Os médicos. Não, os médicos eram muito poucos, né? Os médicos eram muito poucos. Eram pagos pelas cidades até para trabalhar ali, para ver, mas assim, e a medicina não tinha muitos recursos contra a peste, lembra? Não dava para você fazer muita coisa ali. Só dava para constatar que o cara estava com a peste negra. Mas lembra, na Idade Média, a ciência, ela foi muito assim. Lembra que eu falei para vocês? Isso é uma coisa que vocês têm na cabeça. Porque na Idade Média, a ciência, ela não podia contestar o que a ciência não podia contestar, que eu falei para vocês várias vezes. Deixa eu pegar aqui a caneta para dar o ponto. Aqui, ó. Que a pessoa estava morta?
Não, o que a ciência não podia contestar? O que é contestar? Falar, não, isso aí não é assim. As A ideias igreja? da Igreja Católica? Isso, e como é que chamava esse tipo de pensamento da Igreja Católica? Começa com D. Do? É um pensamento. Por favor, professor. Na ponta da língua. O pensamento da Igreja Católica da época medieval, que chamava. Um tipo de pensamento que você não pode contestá-lo. É aquilo e Eu pronto. só me lembro de outro pensamento, só que ele é de hoje em dia, não é de Ó, lá, esse não. pensamento eu vou falar o começo. Mate. Dogmático. Pensamento dogmático. O pensamento dogmático é aquele que você não pode contestar, porque é aquilo e pronto. Não pode contestar, né? E a Igreja Católica tem isso, a religião tem muito disso, né? Então, a ciência, por exemplo, ela era muito, assim, como é que eu vou dizer nessa época? Ela era muito reprimida. A gente pode usar essa palavra, reprimida. Por quê? Ó, lembra que eu falei? O Giordano Bruno era um padre católico que estava contestando a ideia que ele falou o seguinte: o mundo não gira em torno da Terra. Ele falou: a Terra gira em torno do Sol. Aí, quando ele falou isso, a Igreja Católica falou: você tá maluco? Você tá maluco? Chama esse padre aqui que a Inquisição quer conversar com ele. Ó, a gente vai te dar a oportunidade aqui de você se retratar desse absurdo que você falou que o mundo. E aí eu vou falar para vocês. Por que a igreja queria que todos acreditassem que o universo gira em torno da Terra? Quem aí tem ideia? Eu vou falar já, porque essa é uma pergunta bem difícil. Porque se Deus fez a sua principal criação, que é o homem e a terra, aqui, então esse é o centro de tudo para a Igreja Católica. Se você começa a contestar isso, você começa a contestar um monte de coisa da igreja que pode ser perigoso para o poder da Igreja Católica, que era imenso, né? Então. Eles chamam isso de heresia, né? Chamava isso muito bem, chamava isso de heresia, né? E o que acontecia com o herege que não se retratasse? Fogueira. Isso, burn, queima, queima. E a ideia de queimar na fogueira é a ideia da purificação, que o fogo purifica, né? O fogo purifica lá o indivíduo que vai ser queimado e sabe lá para onde ele vai, né? Bem provável na Igreja Católica ia para o inferno, né? Bom, mas enfim, a Igreja Católica, então, isso é importante vocês terem muito na cabeça firme, que a Igreja Católica, ela atrapalhou muito o desenvolvimento da ciência durante a Idade Média. Desculpa te atrapalhar, com licença, a Maria Constantina, ela falou que não tem como entrar na aula porque ela tá no médico. Quem? Maria Constantino. Ah, tá bom. Ó, gente, eu só também queria falar uma outra coisa. Quem é cristão, não precisa ficar assim, poxa, o professor tá metendo pau na igreja. Não, eu também sou cristão. Eu sou cristão e acredito em Deus e faço oração e tudo mais. Mas o fato de você ser cristão, você não precisa fechar a cabeça que nem eu, assim, Não, Deus permitiu que a gente... Inclusive, é isso que acontece na Renascença, que esses caras não estão contestando a existência de Deus. E quando o professor fala, eu estava falando com a professora Eliane, né? E a professora Eliane estava falando que teve um menino que é católico, que ele estava meio com dor na consciência. Falou assim, poxa, a Igreja Católica fez um monte de coisa ruim, né? Caramba, tô me arrependendo. Não é para você se envergonhar de ser católico ou ser cristão. Isso não precisa acontecer, entendeu? A ideia da história da gente estudar isso é a gente entender que a igreja também pode cometer erros, né? Pode cometer erros. E, inclusive, o próprio Papa, esse que está aí, que é um cara que eu gosto muito desse Papa, né? Que é o Papa Francisco. Ele mesmo pediu perdão já pelas essas séries de mortes que a Igreja Católica cometeu. Ele pediu perdão, reconheceu. E aí, tudo bem, a Igreja Católica continua e vamos lá, vamos que vamos, né? Mas a gente tem que entender o poder da Igreja Católica e as outras. E isso não é só da Igreja Católica, não, viu, gente? Quando eu falo, assim, o professor não gosta da Igreja. Eu gosto muito da Igreja. Eu sou cristão kardecista, mas eu gosto muito da Igreja Católica, né? Mas isso aconteceu também com as igrejas protestantes, que a gente vai falar daqui a pouco, que são a origem das igrejas que nós temos aqui, né? As igrejas evangélicas. Mas, enfim,
quando o professor está falando aqui da Igreja Católica, não é que eu estou falando que eu não gosto de... E também a gente não precisa falar, ficar com medo e falar assim, eu estou cometendo pecado porque eu estou criticando a igreja. Não está cometendo pecado. Então, isso aí ficou claro para você. Alguém tem fica meio assim quando fala de igreja? Alguém de vocês? Não. Eu não. Não, né? Tá, eu só tô falando isso porque pode ser que alguém fique assim, e aí fica, poxa vida. E não é nada disso, né? A gente só tá vendo a Mas história. Mas também do mudaram, né? Isso é muito né? antigo. E tem muita igreja que comete erros ainda hoje, ainda. Mas eu não vou ficar falando assim os erros da igreja de hoje. Errar é humano. E apesar da igreja ser um instrumento de Deus, né? Ela também comete erro porque ela é dirigida por homens, né? Bom, enfim, já falamos disso, dessa parte da igreja, já vi que vocês não têm nenhum trauma disso, que é muito importante, porque aí facilita a gente desenvolver o pensamento mais crítico, que é isso mesmo que a Renascença vai prometer agora. O que é esse renascimento? Vamos fazer uma definição do que é o renascimento cultural. Eu vou dar outras definições, mas essa aqui é só para vocês começarem a entender, depois eu vou dar uma definição mais perfeita dela. Digamos que é uma revolução do modo de pensar que aconteceu lá para 1300, ou seja, século XIV. Vamos colocar dessa maneira, depois eu vou defini-la melhor, só para vocês entenderem. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a linha do tempo, para vocês entenderem também o que eu vou falar aqui, No começo vai parecer ser um pouquinho complicado, mas vocês já vão pegar logo, Deixa eu colocar aqui a linha do tempo. Imagens. Deixa eu ver aqui. Aqui, a linha do tempo. Não, peraí, tem que colocar aqui períodos históricos. Aqui já tá melhorzinho, já dá para ver melhor. Aqui, eu já vou compartilhar com vocês aqui, Pegar desse aqui da Story Channel. Peraí, gente, deixa eu só achar. Caramba, viu os caras... Peraí. Não, escolhi uma ruim aqui, que tá uma treta de abrir. Vou escolher uma que tá mais simples. Deixa eu ver aqui. Pera, só me dá só um pouquinho de tempo para mim. Aqui, essa aqui. Essa aqui tá mais simples. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Compartilhar de um outro modo. Estão vendo aí? Estão vendo aí, pessoal? Vocês precisam me dar um feedback aí. Sim. Os períodos históricos que nós estudamos até agora. A pré-história, né, que nós estudamos ano passado, todo mundo lembra. Depois vem a antiguidade, que é a história antiga. Eu vou falar os períodos, de quando até quando que eles vão. A pré-história foi desde o surgimento do homem até 4.000 anos antes de Cristo. Depois, a invenção da escrita mudou muita coisa no mundo. Mudou tanta coisa que a gente começou a chamar esse período de história antiga ou antiguidade, né? E esse período foi de quando? 4.000 até quando esse ano foi, gente? A história antiga, que começa a Idade Média. Repete a pergunta, professora. A história antiga. História antiga, que aqui nesse desenho aqui tá com outro nome, que chama Antiguidade, que é um outro nome que ela tem, história antiga, esse período, né? Que vai de... Ele foi de 4.000 anos antes de Cristo, que foi a data da invenção da escrita, até quando? Até a queda dos romanos? Isso? Em que ano isso aconteceu? Olhem a linha do tempo. 476 depois de Cristo. 476, né? Depois de Cristo. Então, vocês podem perceber que esse é o período que a gente chama de... Tem 3 nomes para ele, que a gente pode chamar. Idade Antiga, Antiguidade, ou a gente pode também chamar de Idade Clássica.
clássica. Presta atenção nesse nome clássica. E quais os dois povos que nós estudamos nesse período de Idade Antiga? Esse vale ponto, vai valer 2 pontos quem conseguir responder. Quais os dois povos que tiveram várias assim novidades, que desenvolveram várias coisas interessantes que eu falei para vocês? Acho que os romanos e os bárbaros. Os bárbaros não, os bárbaros mais aprenderam com os romanos, depois tomaram eles, né? Tem um povo que veio antes aí que eu expliquei, que eu falei que eles desenvolveram um monte de coisa na política, na ideia de você refletir criticamente. Quem que era esses aí? Acho que eram os muçulmanos. Não, Errei. Com certeza. os muçulmanos surgem já na Idade Média. Vocês não lembram que a gente falou do tipo de batalhas diferentes que eles faziam, do tipo de desenvolvimento das cidades, da arte que eles faziam? Eles botavam os corpos dos doentes nas catapultas? Esses eram os romanos. Antes dos romanos, a gente estudou um povo que eu falei que eles... Ó, vou dar uma dica, hein? Da Hélade. Eles viviam na Hélade. Vai, Gustavo, você consegue. Vamos, gente. Vocês não lembram desse povo? Olha, eu vou dar outra dica, hein? Eles se organizavam, eles não se organizaram em império, eles se organizavam em cidades-estados. Os gregos, professor? Os gregos, nossa, É o finalmente. Matheus, tá, professor, que falou? Oxe, Você gente. dá É um ponto ponto pra cada. É um ponto pra Você cada. dá um pontinho ao meio. Nossa, gente, como é que vocês foram esquecer os gregos antigos? Os gregos antigos desenvolveram um monte de coisa. Olha o que os gregos antigos desenvolveram. O teatro. O teatro é a base para qualquer ator fazer televisão, fazer filme. Então, a dramaturgia surgiu com os gregos antigos. Olha só daí já é uma grande invenção. As Olimpíadas, lembra os Jogos Olímpicos? Surgiram com esses caras também. Outra coisa que eles... A questão de construções com uma estética mais desenvolvida, mais bela, tal. A democracia que surgiu na Grécia, em Atenas, lembra? Que eu falei que essa forma de governo que todos os cidadãos participavam das decisões, as formas de organizar o exército nas batalhas, de modo que eles ganhavam quase todas, as esculturas que eles faziam. Vou mostrar um pouquinho, que vocês vão ter que ver esses caras aqui, ó. Peraí, ó. Vou mostrar aqui a arte grega. Vou colocar clássica para vocês verem. Ó. Inclusive, os romanos, quase todas as formas de arte que os romanos desenvolveram foi em cima da forma de arte dos gregos, né? Olha aqui, ó. Uma escultura que os gregos fizeram, ó. Todas essas aqui, ó. Essa aqui eu achei dos romanos. Mas é tudo baseado no tipo de escultura dos gregos, né? Ó. Tá vendo? A forma do corpo físico perfeito aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Sempre está desenvolvendo a questão do belo, da estética, né? Que os gregos desenvolviam na sua arte, ó. Você pode ver que sempre tem... E aí daqui a pouco eu vou ligar aqui porque que eu estou falando tanto dos gregos e dos romanos, né? Os romanos, por sua vez, também eles desenvolveram coisas muito importantes, né, nessa idade antiga. O que os romanos desenvolveram? Ó, só para vocês terem ideia, sabe quem hoje que vocês vão fazer uma reforma na casa de vocês, e o pedreiro usa que tipo de material que ele usa? O que ele usa mais, assim, para... Concreto. Cimento. O concreto, o cimento desenvolveu os romanos desenvolveram os aquedutos, que eram formas de você trazer água lá da casa do caramba, lá para perto de onde que eles estavam. Eles desenvolveram a ciência jurídica que a gente tem hoje, né? Desenvolveram muito dessa questão. Eles desenvolveram várias formas de governo, né? A república também foi muito desenvolvida por eles, né? Então, os romanos, eles tinham, e principalmente no que se refere aos gregos antigos, a questão da filosofia. O que é a filosofia, que vocês lembram que a filosofia faz? Qual foi a pergunta, professor? Hoje vocês estão devagarzinho, hein? Vocês tomaram café hoje? Tomamos. Estão devagarzinho.
O que a filosofia faz? O que mais a filosofia faz? Fazer a gente pensar melhor. Faz a gente pensar melhor. E de que forma a filosofia faz a gente pensar melhor? Repetindo o que os outros falam sem contestar? Mas por metáforas, uma forma mais romântica. O que vocês acham que a filosofia dos gregos antigos, Sócrates, acharia do pensamento dogmático que veio depois, que formulado pela Igreja Católica? O que eles falariam? Ah, tá certo, é assim mesmo. O que os gregos antigos falariam? O que vocês acham? Sobre o que Sócrates falaria do pensamento dogmático? Lembra do Sócrates? Quem era o Sócrates? Eu vou lembrar para vocês. Eu acho que vocês não lembram do Sócrates porque foi tirada a aula de filosofia, né? Sócrates foi um cara, esse cara aqui, ó, vou mostrar para vocês. Sócrates. Sócrates, além de um grande jogador do Corinthians, foi um grande filósofo. Eu não sou corintiano, mas eu gostava do Sócrates jogador, ó. Sócrates, esse cara aqui, ó. Aqui é um desenho dele baseado na escultura que tem dele, né, ó. Não, esse aqui é o Lula, porra. Tem nada a ver. Esse aqui, ó, o Sócrates, ó. Ele aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é o Sócrates, um dos gregos mais conhecidos. E ele é um dos principais filósofos desse período. E o que os filósofos faziam? O Pedro falou agora. Os filósofos questionavam o porquê das coisas. O porquê. O filósofo nunca aceita uma resposta porque sim. Porque sim, não responde nada. O Sócrates, para vocês terem ideia, ele sempre procurava... Quando ele estava num debate com alguém, o que ele mais fazia no debate? Ele sempre perguntava para o cara, e aí ele fazia o cara chegar à conclusão que ele queria. Por quê? Por exemplo, o cara está enrolando, está contando uma coisa que não bate com os fatos, né? Então ele vai perguntando para o cara, mas e isso aqui? O que você fez aqui? Aí o cara vai falar, isso aqui chegou aqui. Eu vou tentar explicar de uma outra maneira, gente, porque eu achei que vocês já estavam com conhecimento básico de filosofia, então não preparei nada nesse sentido, né? Mas para o Sócrates, a ideia máxima do Sócrates é um filósofo. Eu vou falar a ideia do Sócrates basicamente no conceito de ignorância. Alguém pode me descrever o que é ignorância? Hein, gente? Vocês estão devagarzinho hoje. Alguém consegue me falar? Pode falar, não tem problema, não vou tirar ponto se errar, não. Como é a pergunta? O conceito de ignorância. Uma pessoa que Se te recusa a humilha. aprender. Quer manter só o Pessoa que próprio não sabe das pensamento. coisas. Muito bem. Vocês falaram bem. Vocês falaram justamente... Eu achei que vocês fossem dar uma resposta que, assim, ignorante não significa você ter pouco conhecimento, ser burro. Não. Ignorante... Você não querer aprender, você quer manter o próprio pensamento que você criou daquilo. Você não quer ver outras informações, outros pensamentos de outras pessoas. Isso, porque o ignorante é aquele sujeito que ele acha que já conhece tudo, que ele não precisa aprender nada. Por quê? Porque Ele vai ignorar qualquer coisa que as outras pessoas tentarem ensinar ele. Porque ele já tem uma Ignorante. verdade interior dentro dele, que é aquilo e pronto. Isso é o conceito de ignorância. Pro Sócrates, a ideia do filósofo é justamente o contrário disso, né? Porque a palavra filosofia, em inglês, a sofia significa amor, significa sabedoria, né? E filosofia significa amor à sabedoria. Então, para os filósofos dos gregos antigos, eles começaram a... Desliga o áudio de vocês, senão dá interferência aqui, ó, por favor. Ô, Emily. Emily. Bom, ó, obrigado, Emily. Então, como eu estava falando para vocês, Sócrates, por exemplo, ele tinha uma frase que era a seguinte: só sei que nada sei. Por que ele está falando só sei que nada sei? Ele não sabe nada? Não, né? Ele sabe, só que tem muito ainda a aprender. Só sei que nada sei porque o que a gente conhece é muito pouco ainda. Isso, justamente. O Sócrates é um cara que eu admiro muito, né? Eu gosto muito de filosofia também.
Estudo muito também filosofia. O Sócrates, ele justamente, era um dos caras mais sábios da época dele, né? Por quê? Porque ele justamente não era um cara ignorante, porque ele sabia que não dá para você conhecer tudo, mas dá para você tentar conhecer tudo, entendeu? A busca do conhecimento é o objetivo do filósofo, porque a partir do momento que o filósofo fala, eu sei tudo, então ele já não serve a filosofia dele, porque ele tem sempre que estar procurando, assim como eu sou professor, mas vivo estudando também, e todos os professores da USP vivem estudando, justamente porque a partir do momento que você acha que você sabe tudo, você parou, né? Você parou o seu conhecimento, você estagnou. Então, na concepção do Sócrates, e eu estou falando Sócrates para vocês entenderem o que eu vou dizer mais adiante, e na concepção da maioria dos filósofos, a busca do conhecimento crítico, você tentar descobrir porquê das coisas, que é a razão da filosofia máxima, né? Bom, agora deixa eu parar um pouquinho aqui da filosofia grega antiga, e vamos falar do... e é claro, né? Na Grécia Antiga, você valorizava o corpo, a estética, a beleza. Então, daí você tem aquelas esculturas que vocês viram, o atleta, tal, com o corpo forte, tal, todas aquelas coisas lá, né? Só que, e os romanos também, eles tinham várias esculturas daquele jeito. A construção dos gregos tem toda uma característica, né? E aí, gente, o que acontece? Agora a gente vai voltar para cá, ó. É só esse comecinho que é um pouco... assim, complexo, mas depois vocês vão ver que vai dar uma simplificada, mas só que vocês têm que entender, ó. Então, aqui, ó, na pré-história, foi a época que vocês estão vendo aí a linha do tempo? Estão vendo a linha do tempo, pessoal? Sim. Ó, por que eu tô falando isso? Fica vendo, ó. Pré-história aqui, ó. Tá aqui a pré-história. Foi aqui que os gregos romanos surgiram? Não, não foi aqui. Aqui surgiu os egípcios, o povo lá da Mesopotâmia. Os romanos e os gregos que surgiram antes dos romanos, surgiram nesse período que chamava Idade Antiga. E foi aí que surgiu essa explosão de conhecimento, né? Da arte, do desenvolvimento da arte, da escultura, daquele jeito que vocês veem, que tá quase que no corpo humano ali, sabe? E a ideia do questionar, só que aí o que acontece? No final aqui da idade, 476, no final do Império Romano, qual que é uma instituição que começa a se sobressair lá, que eu falei para vocês que tem um grande poder na Idade Média? A Igreja Católica, lembra? Que ela surge no final, aqui, ó, desse período, ó, da Idade Antiga, a Igreja Católica surge. E durante a Idade Média, lembra que eu falei para vocês que o conhecimento, e vocês lembram até que naquele filme que nós assistimos, o William de Baskerville, ele fala, nossa, tem um monte de obra de filósofos gregos antigos, de Aristóteles, ele não fala uma parte assim, dos livros que estavam sendo escondidos pela igreja? Lembra? Vocês lembram disso? Então, esses livros que a Igreja Católica estava escondendo naquele filme lá, que vocês veem, a Igreja Católica, durante muito tempo, ela tinha acesso a esses livros dos gregos antigos, mas ela não deixava muito assim, sabe? Não expunha muito isso. Porque durante a Idade Média, o pensamento dogmático da Igreja, ele encobriu várias coisas. Ele não deixou de desenvolver a filosofia, por exemplo, se você elaborasse qualquer pensamento filosófico que questionasse a Igreja Católica, vocês sabiam o que acontecia, né? Então, a ideia, até a filosofia estava ligada junto com o pensamento da igreja, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, um monte de cara aí que tinha esse pensamento, né? Só que o que acontece, gente? Quando teve o final da peste negra, que aí... Acho que terminou a aula, professor. Oi? Acho que terminou a aula. Já terminou, gente. É que esse assunto é um pouco complexo, então eu tive que elaborar um pouco mais essa fala aqui para vocês entenderem mais. Mas na semana que vem, eu vou pedir para vocês não perderem, porque a gente vai fazer o seguinte, eu vou desenvolver mais essa ideia do renascimento, e aí vocês vão entender o que eu estou falando,
E aí, gente, a gente vai fazer, na terça-feira, a gente vai fazer uma exposição a gente vai visitar uma exposição no Museu Virtual do MIS. Então, é imprescindível que vocês assistam a aula na segunda-feira, tá bom, gente? Tá. Então tá. Tchau, pessoal. A chamada já tá feita, vocês já estão dispensados. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, Vitor.